Olha só, finalmente chegamos na metade da temporada de The Acolyte. Vale lembrar que serão 8 episódios ao todo. Vamos começar nossa review com spoilers. Então eu sempre vou avisar isso no começo, pra depois você não me xingar aí no chat, no comentário, na verdade, chat é ao vivo. Não quero estragar a sua experiência em hipótese alguma, num episódio bem interessante, que muda bastante coisa, na verdade estabelece outros caminhos, na verdade, porque assim, a série tava indo numa trama nessa direção. Esse episódio faz meio assim, sabe? Ele dá uma mudada de direção, o que... bom, parece interessante, parece promissor. Vamos dar uma olhada. Pera aí, antes de entrar na review do episódio 4, eu vou pedir pra você deixar o like aí embaixo, porque você esquece de deixar o like, então deixa o like aí já, e se inscreve no canal caso você não seja inscrito. Vou pedir pra você também considerar se tornar membro, porque tem vídeo exclusivos pros membros, e, bom, o mais importante no caso é que você me ajuda a manter o canal funcionando. Financeiramente falando, me ajuda a pagar as contas e, bom, a manter o canal em dia. Agora sim, recados dados, vamos ao episódio 4. Finalmente, voltamos para Kofar e vale lembrar que essa era a missão inicial da May. ênfase nisso, era a missão inicial da May. Ela tá tentando matar os 4 Jedi. Nós vimos que estavam lá naquele incidente misterioso em Braindock. Ela já matou a Indara no primeiro episódio, o Torbin no segundo, e bom, como esse vídeo aqui é com spoilers, a gente viu que o Kelnaka morreu nesse episódio já, mas enfim, o começo do episódio é, vai lá e termina a sua missão, mata o Kelnaka, que tava lá com vocês. Mas a missão dela muda durante o episódio. Não só a missão dela, como também a missão dos Jedi. Bom, nós vimos no final do episódio 2 que o mestre Jedi Kelnaka, que é um Wookiee, né? Está vivendo igual o Shrek, isolado numa cabana ali no meio da floresta, com uma placa de não se aproxime. E sim, segundo o site oficial StarWars.com, tá escrito ali em Shiriyuki, não se aproxime. Shiriyuki é tipo a língua dos Wookiees. Vamos começar com o Kelnaka então. Olha só que interessante, o episódio mostra pra gente que beleza, nós vimos que ele tava lá em Kofar, tal, alguma coisa aconteceu. Kofar não, Braindock. E alguma coisa aconteceu. Agora ele tá em Kofar, escondido, mas olha só que interessante, ele foi designado pra ir pra Kofar, ou seja, era uma missão Jedi mesmo, uma missão comum dele se alocar ali no planeta e ficar lá, só que ele não tinha mais contato com a Ordem, ele não entrava mais em contato com os caras por mais ou menos um ano, pelo que eles falam no episódio. E o cara da vila ainda fala que o Kelnaka foi pra floresta e não voltou mais, então ele já fez parte ali da vila, como Jedi ali do lugar. Uma vila, a gente vai falar sobre isso, mas uma vila com, sei lá, uma casa e uma pessoa, estranhíssimo. Mas enfim, ele entrou na floresta e não voltou mais. E a gente viu logo no começo do episódio que ele tá malucão ali, fazendo uns círculos nas paredes da casa dele, que é o mesmo símbolo que a mãe Aniceia e a May têm na testa. É o símbolo das bruxas de Braindock. Ou seja, o que a gente descobriu até agora sobre o Kelnaka é que ele voltou a ser um Jedi como a Indara e como o Soul, né, o mestre Torbin, que entrou ali num voto de baracha de 10 anos e tal, mas ele voltou a ser um Jedi, e de um ano pra cá, aproximadamente, de um tempo pra cá, vamos deixar assim, ele tiltou. Ficou ali recluso na floresta perigosíssima, pelo que eles falam, não senti tanto perigo assim, mas perigosíssima pelo que eles falam, e ele tá doidão ali fazendo só os círculos na parede, então algo de errado não está certo. O Kelnaka aparentemente tá doidão. E tem algo a ver, obviamente, com o que aconteceu em Braindock, que a gente não sabe exatamente o que aconteceu. Segura isso e a gente já volta pro Kelnaka. Vamos falar da parte mais legal do episódio pra mim, que é justamente a Ordem Jedi. Os Jedi levaram a Osha de volta pra Coruscant. Lembra que no final do episódio 2, a Vernestra fala, não vai até Kofar ainda, volta, vamos discutir a missão. O que eu tinha achado estranho, tipo, como assim? Vamos discutir a missão? A gente sabe que a May tá indo pra Kofar? Vamos lá. Só que agora eu entendi um pouco melhor o porquê. A Vernestra mandou o Soul voltar primeiro pra questionar bastante ele, pra falar, jogar na cara dele na verdade que ele tá com um objetivo muito específico nessa missão, uma ligação pessoal com essa missão, mas também isso é muito interessante. A Vernestra tá tentando manter as coisas meio que nas escondidas, sem alarde, sem falar, inclusive, com o Alto Conselho Jedi. E sim, o Yoda já é um grão-mestre, sim, ele está no Conselho Jedi. Eu vou deixar um vídeo aqui no card, dá uma olhada depois, que nesse período da Alta República, não sei se nesse específico não, mas durante essa fase, mais uns 100 anos pra trás, tinham 3 grão-mestres, aí depois só sobra o Yoda porque o resto morre. Mas o Yoda já é um grão-mestre, já é o cara da Ordem Jedi, mas aparentemente as informações não estão chegando lá em cima. A Vernestra
nessa posição aí de liderança dela, de chefia, ela está barrando. Assim, primeiro, aquele pequeno conselho que ela montou, eles começam a analisar a Mei lutando ali, as gravações que eles fizeram ali na luta do Soul com ela, né? E eles começam a falar, bom, ela é treinada, não muito, assim, tipo, eles até falam que ela é bem treinada, mas ela não é disciplinada. Mas a própria Vernestra responde, tá, beleza, você tá falando que ela não é muito boa, mas ela já matou 2 mestres Jedi. Claro que ela jogou um inocente lá pra Panguá, né, pra Indara olhar pro outro lado e salvar o inocente, e o segundo tomou o veneno, mas na luta, é isso que ele tava falando, no confronto, no sabre de luz, na porradinha, realmente ela não ia ganhar, o Soul não mentiu, ela ganhou porque ela foi mais esperta ali do mal. Mas a mestre Vernestra fala, cara, ela claramente é treinada. E aí o resto do grupinho, eles levantam um apontamento muito interessante. Ela pode fazer parte de um grupo dissidente, na verdade o mestre dela, que o Soul fala que ela não conhece a identidade dele, né? O mestre dela pode ser um dissidente dos Jedi. Isso é muito interessante, porque assim, a gente tem que lembrar que The Acolyte se passa ali 100 anos antes do Ameaça Fantasma. No Ameaça Fantasma é onde os Jedi olham e falam, bom, os Sith voltaram, com o Maul aparecendo, tanto que tem essa discussão de ele é o mestre ou ele é o aprendiz, porque o Yoda, de alguma maneira misteriosa, ele conhece a regra de 2 e ele fala, bom, tem o mestre e o aprendiz, esse que o Obi-Wan matou, entre aspas, né, o Maul. A gente sabe que não morreu, mas ele era o mestre ou o aprendiz. Só que foi aí que o Jedi, o Alto Conselho principalmente, se ligou. Bom, os Sith voltaram. Mas isso é lá no futuro. Agora, essa preocupação não tem na cabeça do Jedi. Inclusive, lá no Ameaça Fantasma, quando o Qui-Gon chega, ele enfrenta o Maul em Tatooine e vai lá falar com o conselho e fala, ó, eu enfrentei um cara com um sabre vermelho que parece um bichão e muito bem treinado nas artes Jedi, ele fala. Eu acho que pode ser um Sith. E aí o que Edmund fala, mano, não pode ser um Sith não, porque nós do Alto Conselho, nós saberíamos, né? A Ordem Jedi saberia que os Sith voltaram. Então mesmo lá na frente, eles só realmente afirmam os Sith voltaram depois que o Maul mata o Qui-Gon, depois que o Obi-Wan mata o Maul, né? Corta o Maul no meio. Então agora no passado em The Acolyte, faz sentido eles nem questionarem, porque os Sith, eles sumiram há mais de 1000 anos. Na verdade, eu sempre falo eles sumiram, mas tem um termo melhor pra isso. Na cabeça do Jedi, os Sith estão extintos. Há mais de 1000 anos no passado rolou uma guerra gigantesca entre os Jedi e os Sith. Os Sith ainda não tinham regra de 2 tal, então eles eram literalmente um império, assim. Rolou uma batalha gigantesca, os Jedi ganharam, e eles acharam que eles tinham matado todos os Sith, só que Darth Bane sobreviveu, criou a regra de 2, e aí eles ficaram aí mais de 1000 anos escondidos tal. E pros Jedi, os caras morreram, né? A gente matou todos, não sobrou ninguém. Eles não sabiam. Então quando eles veem a Mei usando um monte de poder e tal, eles falam, bom, deve ser alguém com acesso à força, algum grupo meio rival do nosso, sei lá, ou até alguém que saiu da Ordem Jedi, um grupo dissidente, um Jedi, um mestre dissidente. Isso é bem interessante, porque no universo expandido, eles já tinham meio que pincelado um pouco isso. Saiu um vídeo aqui no canal, tem umas 3 semanas, eu acho, vou deixar aqui no card caso você queira dar uma olhada, que é sobre o Dooku. Na verdade, é um cavaleiro Jedi que o Dooku, meio que quase sem querer, ficou ferrando a vida do cara sucessivamente durante todo o crescimento do cara. Mas nesse vídeo, a gente comenta um quadrinho que tá nesse ônibus aqui, ó, deixa eu pegar pra vocês. Aqui, ó, esse ônibus aqui é o da Panini, né, as eras de Star Wars. Pensa assim, são vários one-shots. Então são várias edições únicas, uma pra cada personagem das eras. Então, Era da Rebelião, personagem da Rebelião do lado da luz e do lado sombrio. Era da República, a mesma coisa. Gente do bem, Jedi e Sith, tal. Uma história pra cada um. É bem interessante, na verdade. E aqui tem a história do Dooku, ou Era da República Dooku. Nessa história do Dooku, ele encontra um cavaleiro Jedi chamado Jack Zin. Sim, ele é um tigre. E essa história se passa aproximadamente uns 4 anos antes do Ataque dos Clones. Então é entre o Ameaça Fantasma e o Ataque dos Clones ali bem pertinho. O Dooku encontra esse Jedi e esse Jedi fala, mano, você é o Dooku, pá, você saiu da Ordem Jedi, mas eu admirava muito você é um mestre Jedi, pá, todo top. E existem rumores dentro da Ordem Jedi, o cara tá falando pro Dooku isso, que você saiu da Ordem Jedi pra montar o seu próprio grupo. No caso aqui em The Acolyte, eles estão falando mais um grupo dissidente, tipo, que foi pro lado do mal, assim. Mas, por exemplo, quando o Dooku saiu da Ordem Jedi, rolou rumores aí de que ele tava montando um grupo Jedi pra ele, sabe? Que ele se desiludiu com a Ordem Jedi, meio que todo mundo sabia disso, e ele foi montar o seu próprio grupo Jedi. Vale lembrar que a Ordem Jedi só reconhece o Dooku como um Sith no final do Ataque dos Clones, quando o Yoda enfrenta o Dooku. Então é muito comum a Ordem Jedi olhar pra eles e falar assim, cara, é alguém dos nossos, sei lá, algum grupo rival, algo assim. Por exemplo, os Sith, antes deles serem Sith mesmo, eles eram dissidentes dos Jedi. Eles saíram da Ordem Jedi pra estudar o lado sombrio e eles se formaram como Sith, entende? Os Sith saíram de lá. O próprio Dooku, agora a gente comentou aqui que existiam rumores sobre
isso, a gente sabe que é mentira, mas os rumores existiram dentro da Ordem Jedi, então faz sentido essa lógica, os caras baterem o olho e falar, mano, pode ser algum Jedi, alguma coisa assim, que tá treinando essa menina, algo do tipo. Faz sentido a lógica. Mas além de tudo isso, é interessante ver a Vernestra lidando com a situação, impedindo os Jedi de falarem com o Alto Conselho, porque qualquer ação que o Alto Conselho for fazer sobre isso, vai ter que avisar o Senado. Entende? Ela tá tentando manter as coisas por baixo, porque assim, uma coisa é você, um grupo de Jedi ali, resolver e deixar o Alto Conselho pra lá. Mas se o Yoda levanta e resolve, o Senado vai ficar olhando. É o rosto, o líder da Ordem Jedi fazendo alguma coisa. Os senadores vão olhar, a República vai olhar, entende? Então quando ela fala, vamos manter embaixo dos panos, ela tá falando isso. Se a gente contar pro Conselho e o Conselho fizer alguma coisa, mandar a Mestre Jedi do Conselho, mandar o Yoda, o Senado vai ficar sabendo. E a Vernestra está preocupadíssima com a parte política da Ordem Jedi, com os inimigos políticos da Ordem Jedi que ela falou lá no primeiro episódio. Até então, esses inimigos políticos não foram nominados, mas a gente tem que lembrar que a Ordem Jedi, eles estão ali em conluio com o Senado. Então os inimigos políticos da Ordem Jedi pode ser, sei lá, um grupo de senadores que acredita que a Ordem Jedi tem poder demais, que quer barrar a Ordem Jedi, quer diminuir a importância, como a gente comentou aqui, né, a Ordem Jedi pode dar voz de prisão, quer diminuir a importância regulamentada ali da Ordem Jedi, alguma coisa assim. Então ainda não nomearam quem são esses caras, mas talvez seja uma linha mais assim, mas a Vernestra está muito preocupada com isso, ao ponto de não avisar o Conselho Jedi. Norton, isso é meio estranho, né? Ela deveria avisar o Conselho Jedi, principalmente nesse caso. Sim, ela deveria. Mas a gente tem que lembrar também que ela questiona agora o Soul e fala, cara, por que você não me contou que existia a possibilidade da May estar viva? E a gente tem que lembrar também, eu sei que eu tô falando muito isso, mas tem que lembrar também que o fato da Osha ter uma irmã gêmea não estava nos arquivos Jedi, ou seja, isso acabou virando uma bola de neve de informações que esse grupo de Jedi especificamente estão escondendo. Não tá nos arquivos, não conta pro Conselho Jedi, eles estão escondendo informações. Na verdade, a gente viu também em Tales of the Jedi, o Dukan entrando ali no arquivo Jedi e apagando o Camino. Então ele só apagou o Camino e, tipo, ninguém foi procurar até o momento onde o Obi-Wan foi. Se o Obi-Wan não tivesse ido procurar, ia só rolar, sabe? Não tá nos arquivos, ninguém fala sobre isso, meio que dá pra esconder mesmo. Só não escondeu do Obi-Wan, porque o Obi-Wan trombou com o Jango Fett e tal, foi uma série de acasos. Mas se apaga dos arquivos, se não tá nos arquivos, não tem como os caras terem controle. É uma ordem com milhares de pessoas, com milhares de arquivos, milhares de informações, milhares de regras e missões, sabe? É muita coisa pra acompanhar. Ou seja, eles estão evitando que essa história se espalhe no momento onde ela pode estourar a qualquer momento. A May tenta continuar a sua missão de matar os 4 Jedi, indo lá em Kofar junto com o Kimir, para o seu teste final. E ela deixa claro que o mestre dela passou essa missão para ela, principalmente dela matar um Jedi sem a sua arma. Como a gente comentou aqui no primeiro vídeo, né, ela não tá entendendo muito bem essa lição. Eu lembro que a gente pontuou bastante isso aqui no canal. Mas ela aparentemente tá cumprindo um teste para ele. Agora, se ele vai oficializar ela como aprendiz, se ele vai oficializar ela como uma acólita mesmo, pode ser um teste só para ser uma acólita. Tipo assim, vai lá, mata os 4 Jedi e mostra que você tá compromissada com o lado sombrio, com a causa Sith, e eu vou lá e te integro, alguma coisa assim, mas é um teste final, a gente não sabe exatamente para quê. Mas o Kimir, gente, vamos combinar que esse cara, ele tem que ser o Sith do capacete, não tem como. A gente descobriu nesse episódio que é o Kimir que tá encontrando os Jedi pra May, ele fala que ele tem uma dívida com o mestre dela, que a gente não sabe o que é, e o que mais me pegou são 2 coisas, na verdade aqui são 4, né, mas são 2 coisas. Ele fica encorajando ela, ele fica, você tá perdendo a coragem e tal, não, vamos, continua a sua missão, tal, ele fica encorajando ela pra ela não parar, mas ao mesmo tempo, ele fica sério quando ela pendura ele de ponta cabeça ali, e ele fala, o cara vai te matar, ele vai te matar, ele fica sério, ameaçando ela, e aí minutos depois o Sith misterioso está lá, sabe, ou ele tava olhando de muito longe, tipo, ele tá averiguando os dois, ou o Kimir é justamente o Sith misterioso, e ela não sabe. É isso, cara, não tem outra opção na minha visão, na verdade. Tem que ser isso, ou o cara tá vigiando, ou o cara é o Kimir. Não tem o que fazer. Porque ele tá muito preocupado em manter ela na linha pra seguir a missão do mestre. Ah, vale lembrar que quando ela fala mestre, porque é mestre dela, não o mestre Sith. A gente não sabe se ele é o mestre ou se ele é o aprendiz Sith. Por exemplo, é igual o Anakin. O Anakin, ele era cavaleiro Jedi, mas ele tinha uma padawan, a Ahsoka. E a Ahsoka chamava ele de mestre, mas ele não é um mestre Jedi, categoria mestre Jedi. Ele é um cavaleiro Jedi
com uma Padawan, logo ele é mestre dela. É a mesma coisa aqui. Não necessariamente ela chamar ele de mestre, esse Sith misterioso do capacete, faz ele ser o mestre Sith. Ele pode ser o aprendiz Sith tranquilamente, e eu vou falar pra vocês que eu acredito que seja assim, tá? Mas lembra que eu falei no começo do episódio que esse episódio muda a direção, assim, muda o rumo? Porque agora os Jedi não estão mais tão preocupados com a Mei. Tipo, a gente vai pegar a Mei uma hora ou outra. Mas eles querem descobrir quem é o mestre dela. Então a missão não é mais, vamos pegar quem tá matando os Jedi. Eles já sabem quem tá matando os Jedi. É a Mei, irmã gêmea da Osha, que sobreviveu de alguma maneira. Agora a dúvida é, quem treinou essa menina? Vamos atrás desse cara, vamos usar as duas gêmeas pra conseguir chegar nesse cara. Então mudou a motivação da Ordem Jedi e também muda a motivação da Mei. Ela mesmo fala, eu vou me arriscar. Eu sei que o cara pode me matar, mas a minha irmã está viva. Ela descobriu que a Osha está viva, então assim, ela pode manter a vingança, mas agora a missão dela é trazer a irmã dela de volta. Elas têm essa ligação muito forte. O próprio Yord fala isso pra Osha. A sua irmã sempre foi a sua ferida. E a Osha não quer encontrar a Mei, mas agora a Mei quer encontrar a Osha. Entende a lógica? Só que como ela já falou, e o Qimir também, o mestre já estava presente e o mestre vai tentar matá-la. Ele matou o Kelnaka com uma sabrada de luz no peito e ela tá desesperada porque ele chegou e ele, bom, vai matar ela, vai pra cima da Mei, provavelmente. Assim, vamos combinar um negócio, a gente tá no episódio 4, a gente não sabe ainda, provavelmente, quase certeza, seja, mas a gente não sabe se esse cara ainda é um Sith. Ele chama ela de acólito no final do primeiro episódio, né? Eu acho que é um Sith, sim, mas vamos esperar a série confirmar, mas a gente não sabe se esse cara é um Sith mesmo oficial. Bem provável que seja, mas, cara, ela fez um pacto com o Sith. Isso nunca dá certo. Sei lá, vamos lembrar da Ventress, lá de Clone Wars. A Ventress era uma assassina Sith, uma acólita do Dooku, até o momento onde o Palpatine manda. O Dooku mata ela que ela tá ficando muito forte e eu não quero que você se una a ela pra me matar. Então, jure sua lealdade a mim e a mate. Entende? Você faz o pacto com o Sith, uma hora isso vai virar pro seu lado, uma hora o Sith vai te matar. Não tem outra coisa. É o que o Vader faz toda hora com o Imperial, sabe? Porque, por exemplo, vamos fingir que eu sou um Lord Sith, aí eu falo, deixa o like no vídeo, me ajuda bastante aí. Aí você fala, não? Sacanagem. Sacanagem, sacanagem, sacanagem. Não, sacanagem, sacanagem, sacanagem. Mas aconteceria isso, né? Se eu fosse um Lord Sith. Deixa o like, por favor. Cara, eu achei a participação do Bazel muito engraçada. É um humor Star Wars, assim, sabe? A criaturinha que não fala o básico e fica fazendo barulho e é engraçada e é esquisita. Pô, muito bom. E só pra constar, ele é um Tainan, é T-Y-N-N-A-N, que é uma espécie que veio direto do Legends também. Apareceu nos livros do Han Solo, uns livros antigos do Han Solo 79, né? O Han Solo's Revenge. Mas eu achei ele bem engraçado, muito engraçado. Espero que esse personagem não morra, não aconteça nada com ele, porque ele é muito divertido. Quando o ser sombrio ali desce deslizando, eu lembrei direto do Dooku meio voando lá na Clone Wars 2D de 2003. Ficou uma vibe meio parecida, assim, eles levitando, sabe, usando a força pra levitar. Ficou uma coisa bem Dooku. E eu não posso encerrar esse vídeo sem falar que, bom, eles confirmaram nos créditos que esse Cereano que aparece ali no grupinho da Vernestra é de fato o Ki-Adi-Mundi. Está confirmado isso. Ki-Adi-Mundi é o Jedi que a gente conhece lá nas prequels, que morre na Ordem 66, também a gente vê a morte dele, inclusive. Mas também ele é o Jedi que fala pro Qui-Gon que era impossível os Sith terem voltado porque o Conselho saberia. Ele fala isso lá na Ameaça Fantasma, ou seja, se ele tá aqui nesse momento, cara, basicamente essa história vai terminar sem a galera saber que a gente tá falando sobre o Sith, até pra não quebrar o cânone, né? Mas é legal ter o Ki-Adi-Mundi fazendo essa ligação, porque de fato agora a gente sabe que se ele vai falar isso lá na Ameaça Fantasma, que era daqui 100 anos, de fato eles vão conseguir se esconder mais uma vez e o cânone vai continuar bonitinho. Tem um ser da raça Keldor que aparece no episódio, mas não é o Plo Koon. O Twitter oficial de Star Wars confirmou que de fato o nome dele, na verdade é um Jedi chamado Ichia Pan, ou uma Jedi, né? Não especificou o gênero, mas não é o Plo Koon. A ideia da Mei que eu não gosto muito, assim, na verdade. A Mei fala, tá bom, minha irmã tá viva, tá com os Jedi, eu vou me entregar pro Kelnaka e ele vai me levar até a Osha. E aí que entra, talvez, o grande problema da série pra mim, e assim, não é um grande problema, mas é o problema que mais me salta os olhos, assim. Não, na verdade não é não, tem outro, que a gente vai comentar isso nesse vídeo. Mas se você tá acompanhando as lives, você já sabe que eu já falei isso lá nas lives, mas o texto, assim, o roteiro de The Acolyte, agora a gente tá na metade da temporada, dá pra gente ter mais uma noção. Já passaram 4 episódios, faltam mais
mais 4, aparentemente a simplicidade do texto vai se manter. Ser simples não é ruim, sabe? O personagem tá aqui do ponto A, ele vai até o ponto B. The Acolyte é meio que isso. Lembra, por exemplo, os roteiros mais básicos, sei lá, de The Bad Batch ou até The Mandalorian, que parece um RPG, sabe? Eu aqui reúno meu grupo de Jedi, vamos até Kofar. A gente vai até Kofar, rola aí uns diálogos e a gente encontra o Sith e agora vai ter que enfrentá-lo. Mei descobre que Osha está viva. Mei vai até o Kelnaka querendo encontrar Osha, mas encontra o Lord Sith, sabe? É um ponto A pro ponto B bem basicão mesmo, e os diálogos são bem oscilantes, assim. Tem diálogos que eu acho muito bons, por exemplo, o diálogo da mãe Aniceia com a Indara, lá no episódio passado é legal. O Yord e a Osha conversando nesse episódio eu acho até que legal também, mas assim, são diálogos que ficam entre o bom, o legalzinho, o ruim, enquanto o resto do texto é muito simplista. Ponto A pro ponto B, tal, uma aventurinha bem RPG zona mesmo, o que eu não acho um problema. The Bad Batch, tirando quando The Bad Batch quer ser muito profunda, porque The Bad Batch é 8 ou 80, ou é uma aventurinha da semana, ou é depressão clone, assim, sabe? Me lembra um pouco essa pegada e essa decisão da Mei, tipo, vamos entregar pro Kelnaka e já era, foi muito... beleza. Então, ela não tava tão compromissada assim com o lado sombrio, o que o episódio deixa claro, porque agora que a arma dela tá viva, ela descobriu isso, ela mudou num estalar de dedos, assim. Ela tava mais com medo de ser morta do que de seguir, assim, o caminho dela. No lado sombrio, no caso, mas agora que ela tem o porquê lutar, no caso, reencontrar a sua irmã, ela muda de ideia, mas foi uma mudança, assim, que ok, sabe? Pô, podia ter sido um pouquinho melhor escrito isso. Reforço o que eu falei na live do PH. Eu não acho ruim, só é simples. E aí que entra o outro problema pra mim, que não era um problema tão grande, mas a gente tava muito ali em cidade, em pequenas vilas. Mas nesse episódio, que tem uma florestaça e tudo parecer tão pequeno, design de produção assim, tipo, parece um set de gravação onde a gente quase consegue ver as paredes, sabe? Tudo é muito pequeno, as vilas são pequenas. Cara, na hora que eles estão ali em Kofar, quando eles chegam pra falar com o villager ali de Kofar, tem tipo uma casa, o cara e o resto uma neblina, assim, pra demarcar o chão, sabe? Meio que pra esconder a parede. Eu não sei que parada foi aquela não, mas nos outros episódios não tava me incomodando tanto, porque lá em Brandok é uma fortaleza, então é bem fechadinho ali. Olega, Ueda, era tipo cidades assim, ou bar, ou templo Jedi, era uma coisa mais localizada. Mas agora uma baita floresta, onde tudo é assim... filmado, assim, não sei se foi design de produção, tipo, direção de arte, ou a direção de fotografia, que só faz tudo ser muito pequeno, não consegue dar uma profundidade, sei lá. Mas nesse episódio, tudo é uma floresta gigantesca, misteriosíssima, assustadora, e tipo, tudo é assim, sabe? É muito estranho. Aí eles fazem um plano pra mostrar o tamanho da floresta, aí na hora que eles entram na floresta, tipo, um quadrado, assim, não sei, é muito esquisito. Nesse episódio ficou mais evidente pra mim. Nos outros eu tinha relevado e tal, mas nesse, se tratando de uma florestaça, não sei, não deu essa profundidade pra mim, sabe? Isso não está estragando minha experiência, não vou bater minha cabeça na parede, nossa, vou parar de assistir, não vou, eu tô me divertindo bastante, na verdade. Se eu não estivesse gostando, eu falaria aqui, não gostei disso, não gostei daquilo, como eu tô falando aqui do texto e também da direção de fotografia, talvez, na questão de profundidade, na questão de produção também, por que não? Mas eu ainda estou me divertindo. O fato de eu não gostar de algumas coisas não quer dizer que, nossa, tá acabando com a minha diversão. Se acabar com a minha diversão, eu vou contar pra vocês. Falar, gente, acabou minha diversão. Por enquanto, minha diversão continua, porque na hora que o Sith chega levitando atrás da Osha, todo mundo liga o sabre e ele dá um empurrão. Primeiro ele mostra o sabre assim, fica bem perto do rosto dela, é bem ameaçador. Ele só mexe ela com a mãozinha e ele empurra todo mundo. Na hora que o episódio acabou com todo mundo voando, mano, eu fiz o gesto do Didi, sabe? Tipo de, comecei a abrir minha própria boca, eu quero ver mais. Na hora que o quebra-pau ia começar. E a gente sabe que vai ter um quebra-pau porque justamente eles mostraram algumas cenas, tanto desse encontro como também de um pouquinho depois, aparentemente, né? A gente viu o episódio deles lutando com esse Sith. A gente não viu muitas lutas, mas a gente viu que vai ter um confronto. Espero que seja um confronto grande, assim. Cara, pensou se o episódio que vem vai ser tipo 40 minutos de treta de sabre de luz? Esse Sith parecia bem poderosão, né? Empurrou todo mundo. Mas também tem o fator surpresa, o fator de que o lado sombrio realmente dá bastante força. E os Jedi também não estão preparados pra lidar com um Sith treinado. Afinal, não existem mais Sith, então eles não sabem como lida com o Sith. É interessante esse ponto de vista. Mas assim, gostei do episódio. Pra mim, continua mantendo o nível de... Bom, tá legal, sabe? Não tá ruim, não tá, nossa, que maravilha, meu Deus, isso daqui é Andor, isso daqui é a segunda temporada de The Bad Batch, que é
maravilhosa. Não tem nada disso, elas são outro nível pra mim, mas The Acolyte eu tô me divertindo, honestamente. E eu continuo me divertindo. Mas podia ter filmado essa floresta mais opressiva, assim, mais macabra. Não sei. O que vocês acham? Comenta aí embaixo. Gente, é isso. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até agora. Eu vou te lembrar de uma coisinha. Eu sei que eu falei que eu tinha acabado com os recados no começo, mas era mentira. Não, é que eu lembrei disso agora. Não esquece de dar uma olhada aqui na descrição, que eu vou deixar vários vídeos aqui linkados e também eu vou deixar meu link de afiliado lá na Amazon. Tudo que eu fui mostrando aqui, tipo, olha, esse ônibus é um monte de one shot, esse livro tal, quadrinho tal. Tudo que eu for mostrando, eu vou deixar aqui embaixo na descrição. E se você for comprar, você compra pelo meu link da Amazon. Assim vem uma pequena porcentagem pra mim que me ajuda a manter o canal. Na verdade, se você entrar pelo meu link e comprar lá o que você quiser comprar na Amazon, vem uma pequena porcentagem pra mim também. Então me ajuda a, sei lá, manter o canal funcionando, pagar as contas. E me segue nas minhas redes sociais, porque o YouTube está ramelando. Ele não tá avisando que tá saindo vídeo novo. Vê se você tá inscrito. Caso você não esteja, você se inscreve, ativa o sininho. Mesmo assim, me segue no Instagram e no Twitter, que eu sempre aviso por lá. Ó, galera, vídeo novo. Ó, galera, Sif doidão aparecendo. Eu sempre aviso por lá. Então me segue lá, é Norton Domingues em tudo. Não esquece. Agora sim. Valeu, falou, até o próximo vídeo, na verdade live, hein? Como eu falei, me segue nas redes sociais que eu aviso por lá, tá? É nóis. Falou, até mais. Abraço, até o próximo vídeo.